Olá pessoal, aqui é o Jonderson da 4i Engenharia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o SolidWorks Custom, que é uma ferramenta que vai ajudar a calcular o custo de fabricação de peças ou montagens, tá? E aí vai automatizar o processo de cotação e orçamento da sua empresa. Temos aqui a peça do vídeo de hoje e nós vamos então calcular o custo de fabricação dessa peça. Para isso, nós vamos ativar o Custom, que ele está aqui na aba Avaliar. Então, nós vamos clicar nas setinhas aqui para que apareça mais opções. E nós vamos ativar aqui o Custom. Tá? Ele aparece aqui as opções no painel de tarefas, tá? No nosso lado direito. Então, se eu clicar fora do painel de tarefas, ele esconde, mas o Custom ainda está ativado, ele está aqui embaixo. Então, se clicar novamente, ele aparece. Inicialmente, nós podemos aqui escolher o método, tá? De fabricação dessa peça. Usinagem, fundição, plástico ou impressão 3D. Nós vamos escolher aqui usinagem. E aqui temos o template, tá? O template ele contém as informações como material, a máquina que tem aí na sua empresa, a padronização dos cortes, de fresamento, de torneamento. Então, isso aqui é o que a gente deve calcular, que a gente deve formatar inicialmente. Então, quando o primeiro uso do Custom na sua empresa, você deve aqui formatar o template, tá? Então, eu vou clicar aqui em métrico, tá? Vou escolher o padrão métrico, que já vem no SolidWorks. Então, vou iniciar o editor de template. Então, observe que ele está aqui em dólar americano. Então, vai aparecer para a gente em dólar americano, mas que a gente pode alterar isso e a gente vai alterar aqui. Então, observe, aqui tem um material onde a gente configura o material em cada processo de fabricação desse aqui, tá? Então, usinagem. Nós temos aqui vários materiais já configurados dentro desse template que a gente escolheu. Então, temos aqui plástico também, onde a gente determina o estilo do molde, o custo do molde, o material residual, tá? A espessura da parede e também os materiais que nós vamos utilizar, o que é disponível aí na sua empresa, bem como o processo de fundição, tá? Bem semelhante, impressão 3D também. Tudo isso aqui é configurável e deve ser configurável inicialmente na sua empresa. Componente estrutural aqui, então nós temos aqui o material, o padrão, o perfil desse componente estrutural, o tamanho dele. Aí o tipo bruto, que é justamente para definir o seu custo. Então, se é por comprimento, define o custo aqui por metro. Ou se é por comprimento de estoque. No meu estoque só tem 600 milímetros, tá? Então, você define o valor e aí fica o valor por 600 milímetros, tá? Então, o valor do bruto. Isso aqui, nós podemos criar um novo template que nós vamos fazer para configurar tudo isso aqui, tá? Então, nós temos a máquina, é o que tem na sua empresa. Então, observe que deve ser configurado aqui as máquinas, fresagem, perfuração, centro de usinagem, custo da máquina, ou seja, dólar por hora, custo de mão de obra, também dólar por hora, o RPM máximo dessa máquina, o tempo de carregamento e descarregamento da máquina, nós setamos aqui, e também o tempo de configuração de operação. Então, antes de fabricar a peça, você precisa configurar a máquina. Quanto tempo é necessário para configurar a máquina? Aqui está o tempo, nesse padrão está 60 minutos. E aí, distribuição do setup, que significa, se você vai fabricar 1000 peças, você tem a configuração ali, gastou 1 hora para configurar, mas você fabricou 1000 peças. Então, o preço dessa configuração vai ser definido, vai ser dividido pelo quê? Pela quantidade total de peças de 1000, pelo tamanho do lote. Então, você fez 10 lotes de 1000 peças, mas em dias diferentes, em 10 dias. Então, todo dia você teve que configurar, teve que setar essa máquina. Então, dividido pela quantidade total, se você fabricou tudo de uma vez, ou dividido pelo tamanho do lote, ou então aplicado uma vez por peça. Então, a cada peça você tem que configurar a sua máquina. Então, você tem todas essas opções aqui nas máquinas aqui. Então, aqui você define o tipo aqui de usinagem, de corte, corte final, tá? Então tem várias opções aqui para poder ser configurado.
para que o SolidWorks Custom possa calcular o preço de fabricação. Tá? E depois da máquina aqui você configura aqui o corte. Então você coloca os materiais, ele já puxa lá desses materiais que a gente colocou aqui, ó, em material, tá? Então observe, se a gente quisesse acrescentar aqui, ele puxa liga de alumínio, ligas de cobre, plástico e aço. Observe que são os materiais que nós temos aqui, tá? São os materiais que nós colocamos em material. Então ele já puxa e aí nós só definimos aqui a espessura também já é definido. Nós colocamos aqui em material espessura. Então quando você puxar aqui nas operações de fabricação, já vai puxar automaticamente. Então as opções que ele me dá já puxou aqui de material. E aí você vai colocar aqui nessa parte justamente o tempo, o comprimento de corte. Então você define isso aqui, para ele calcular qual o tempo que vai levar para fabricar essa peça e assim calcular o seu custo de fabricação. Então nós temos aqui corte, placa bruta, a fresagem. Então ele dá aqui todos os parâmetros para você poder acrescentar aqui. Perfuração do mesmo sentido, o Cust vai lhe dar para você ir poder configurando o seu template. E sim, pessoal, você precisa fazer isso aqui para poder deixar padrão na sua empresa, tá? Então, realmente é um trabalho braçal, mas que só é feito uma vez, tá? Então, você deve configurar isso aqui, torneamento, a mesma coisa, ele dá todos os parâmetros aqui, corte final, bom? Então você configura aqui, coloca metros por minuto, então você configura. E aí é só uma vez, você configurou isso aqui, e aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, você deve acrescentar o material, né? Componente estrutural você deve também acrescentar, mas veja, pode ter muitos e muitos elementos aí na sua empresa, muitos e muitos materiais que você usa e tipo componente estrutural. Pode realmente ter vários e vários que você usa na sua empresa, mas que você já tem tudo isso aí no Excel. Então aqui nós também conseguimos importar ou exportar para o Excel. Então, por exemplo, essa planilha aqui, eu vou exportar para depois importar, vou mostrar para vocês. Então vou exportar aqui. Então aqui eu posso nomear a planilha, mas vou deixar desse jeito que está. Então eu acabei de exportar para o Excel, ou eu poderia ter criado uma planilha do Excel. Acabou que ele já está abrindo aqui. Então tá. E aqui está aquela planilha ali que nós acabamos de exportar. Então veja que tem todos esses materiais. E aí eu vou acrescentar uma liga de alumínio aqui. Vou copiar, né? Para ficar mais fácil. Vou colar aqui no final. Eu vou botar 50. Liga de alumínio. Aqui eu vou botar alumina. Alumina também aqui é o nome personalizado. Ou seja, a classe tem que estar igual ao do SolidWorks. Vou voltar aqui. Observe que nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar a barrinha. Classe. Isso aqui já é padrão do SolidWorks. Então ali na planilha tem que estar igual a uma dessas classes aqui, ó. Igual como está escrito aqui, tem que estar escrito lá, para que quando ele importar ele possa reconhecer. No material do SolidWorks, a mesma coisa. Tá. Deixa eu só escolher a classe aqui. Liga de alumínio que eu coloquei, não foi? Material do SolidWorks, eu também tenho que escolher um que esteja aqui. A gente pode acrescentar isso aqui, que vem da biblioteca do SolidWorks. E aqui sim, material personalizado, aí sim, você coloca o que é o nome usual aí na sua empresa, tá? O tipo bruto, também nós temos aqui bloco, placa e cilindro. A placa a gente deve escolher a espessura, os outros não precisa escolher a espessura aqui. E aí o custo, tá? Então, como eu falei para vocês, tem que estar igual aqui a coluna de classe de material do SolidWorks e o tipo bruto. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui para a nossa tabela, as planilhas do Excel. Eu coloquei aqui igual na classe, no material SolidWorks. Vou deixar a alumina mesmo aqui no material personalizado. E aqui eu já vou mudar para a placa. Então, nós temos ali placa, bloco ou cilindro. Quando é placa, a gente deve escolher aqui a espessura. Vou botar 7 mm. E o custo aqui eu vou botar 20. Mas observe que eu vou mudar também o preço aqui de um material.
esse aqui, esse aço aqui, o aço carbono simples, eu vou colocar que é 4 dólares, tá? E vou salvar a minha planilha. Então, veja, acrescentei aqui uma linha e mudei o valor do preço de um material. Então, observe que isso serve até para você atualizar também. Veja que você não tem que ficar mexendo ali tudo sempre. Mudou um preço, eu tenho que preencher tudo aquilo, não. Você já tem a planilha, você altera e importa. Então, eu vou aqui fechar nossa planilha. E aí eu vou aqui em importar, tá? Vou importar. Vou lá procurar onde está a minha planilha e vou abrir. Pronto. Ele apareceu aqui, atualizações de dados da linha, um atualizado, um importado. Então vou dar OK. Observe que nós temos uma legenda aqui, ó. O que tiver em azul, linha importada, em verde, atualização. Vou descer aqui e nós temos, ó, o alumina acrescentado na linha 50. Tá tudo em azul porque tudo isso aí foi acrescentado. E aqui nós temos em verde o que foi atualizado, que foi justamente o preço desse aço carbono simples aqui, cilindro, né? Então veja que a gente consegue importar. Então a gente já pode diminuir aí um certo trabalho se a gente já tiver todo esse material da sua empresa numa planilha de Excel, tá? Então também funciona aqui para plástico, tá? Importar, exportar, fundição, impressão 3D, componente estrutural. E aí o que devemos acrescentar aqui, aí já vem mais para a parte das máquinas e as operações para poder configurar certinho. Mas isso é feito uma vez. E aí como é que faz isso? Ou a gente faz um salva como, se você já quiser pegar parte do material que tem aqui, parte das configurações que já tem aqui, pode ser um salva como, ou você pode ir em novo e abrir um novo template, tá? Então a gente tem os tipos aqui, template para peça de chapa metálica, template para peças usinadas, moldadas ou impressas em 3D, é o nosso caso. E aí vou dar um OK. Então observe que ele abriu aqui. E aí a gente não pode mais selecionar a parte de baixo, justamente porque a gente não tem nem material de usinagem, nem plástico, né? Nem de fundição. Então como eu já tenho uma planilha ali de usinagem, né? Eu vou importar novamente. Então observe. E aí ficou tudo em azul justamente porque tem 50 importados. E aí as outras opções já apareceu justamente para a gente poder configurar a partir do material que a gente acabou de acrescentar. Eu vou fechar aqui sem salvar. A gente pode salvar para que a gente escolha esse template posteriormente, mas eu já vou usar um template que a gente tem, né? Que é o métrico. Então eu vou iniciar novamente o métrico. Então você já viu como é que cria um novo, né, para configurar desde o zero aí da sua empresa, depois salva o template e aí você escolhe o template da sua empresa quando for calcular. Eu vou mudar aqui para o símbolo de real. Vou colocar aqui um real brasileiro, né? E vou botar aqui o delimitador de valor monetário de o vírgula, que é o que é mais usual aqui no Brasil. De restante, eu vou deixar igual, tá? Vou salvar como, para poder aparecer ali no template. Então, vou salvar como. Vou dar o nome aqui de real. Certo? Salvei real. Pronto, então aqui tem o nosso template. Em usinagem, eu vou acrescentar aquela alteração, só para a gente ver. Vou importar aquela tabela. Importar novamente a tabela, então vejam. A gente importou a alumina e aquela alteração. Vou salvar. Salvei. Vou fechar. E aqui agora eu vou escolher o real. Então já alterou o template para o real. E agora, quando a gente iniciar a estimativa de custo, o SolidWorks vai buscar todas as informações nesse template. Aqui a gente pode definir o material. Vou selecionar aqui aço. Nós temos aqui os tipos de aço que tem na nossa lista ali de materiais no template. Eu vou deixar aço carbono simples, tá? Aqui está o custo do material, reais por quilo.
A gente pode alterar, caso queira colocar um valor diferente. Tá, o peso aqui 1,95 kg, quase 2 kg, né? E aqui tem o tipo do corpo bruto. Pode escolher entre bloco, placa, cilindro. O cilindro ele mostra aqui, ó, dá uma visualização de como seria o cilindro, tá? Vou deixar bloco. E a gente pode definir o tamanho desse bloco, tá? Ele tá 00 aqui nas coordenadas justamente porque ele tá rente ao corpo, tá? Rente às faces do corpo aqui. A quantidade, o número total de peças, a gente pode colocar 100 peças e o tamanho do lote. Observe que o valor que nós colocamos ali de configuração da peça, ele vai ser definido pelo tamanho do lote. E acréscimo de desconto, caso você queira aí, colocar um acréscimo de desconto, uma taxa de produção. Configurado aqui, nós podemos iniciar a estimativa de custo. Observe que inicialmente nós temos um custo aqui de R$13. O material custou aí R$6, 45%, e a fabricação R$7,28. Então, observe que se eu alterar aqui o material, o custom ele atualiza e ele já vai dar um novo valor para a gente. Ele vai pegar o anterior e dizer que esse valor está 466% maior. Então veja que nós alteramos aí o 304 e ele já mostrou aqui, ó, o custo do material R$43,22, né? 57% custo com material de fabricação 43%. Vou voltar aqui para aço carbono simples. E se nós diminuirmos aqui o tamanho do lote, observe que o custo de fabricação vai aumentar, porque aquela configuração que a gente colocou lá da nossa máquina, que está levando 1 hora, ela vai ser dividida pelo tamanho do lote. E agora, se nós diminuirmos, consequentemente vai aumentar o custo de fabricação aí, da nossa peça. Aqui do nosso lado esquerdo, no Feature Manager, a gente já tem a aba aqui também que apareceu do Custom Manager, né? Nós aqui temos todas as informações. Então observe que a configuração está custando R$6,20. Vou descer aqui para cada peça, obviamente. Então, configuração de operação. Nós temos aqui as configurações. Configuração de carga e descarga, que está levando 5 minutos, como estava configurado ali no template. E aqui ele dá o valor, como também o tempo, tá, pessoal? Então, observe que eu posso mostrar aqui o custo ou o tempo. Tá? Operação de fresagem, que ele mostra para a gente aqui onde foi feito, tá? Fenda que teve. Furação, que são os 2 furos que nós temos. E ele dá também um valor ou o tempo. Observe tudo de acordo com o que foi configurado ali no template. Se eu alterar aqui o tamanho do lote, vou botar uma. Observe que nossa peça aí já subiu muito, tá? E aí a configuração, veja que agora, como está dividido pelo tamanho do lote, eu só tenho uma peça. Então, cada peça aí vai ser configurada e vai gastar 1 hora para configurar, e o preço da hora da nossa máquina é R$30. Então veja que eu tenho 2 configurações aqui, tá? Então, foram feitas 2 configurações na peça, na máquina, para então fabricar a peça. Carga e descarga. Então, observe que eu tenho uma configuração aqui para fazer o furo e essa abertura, e outra configuração também para fazer aqui os filetes dessa peça. Então, por isso que nós temos 2 configurações. Então, 2 vezes carga e descarga, tá? Então, tudo isso aqui o SolidWorks mostra para a gente, e veja que a gente pode ir alterando as informações a fim de ver como é que fica o valor de fabricação aqui da nossa peça
Isso é muito útil, porque é muito rápido, né? O retorno aqui do Custom, do SolidWorks. Então a gente pode, ó, esse material vai ficar nesse valor. Então tá caro, dependendo da aplicação, né? Obviamente. Então nós vamos deixar um carbono, umas carbono simples, ou pode mudar, pode ser uma liga de alumínio, o 6061, ou mais caro, 7% mais caro. Temos liga de cobre também, tá? Latão. Já aumentou também. Não, então nós estamos vendo aqui que o aço carbono simples, ele está bem mais barato. Se a gente aumentar aqui o número de lotes ou alterar lá a configuração para ser número total de peças para dividir a configuração, então vamos botar aí o tamanho do lote. Observe que diminuiu muito o valor. Tá? Eu tenho aqui apenas um lote com 100 peças, né? Então, diminui muito o valor porque é diluído nesse número de peças o valor da configuração. Veja que agora só está 30 centavos. Ou seja, no total de duas configurações, 60 centavos no valor de cada peça. Então, observe que esse feedback é dado pelo SolidWorks instantaneamente a alteração. E aqui nós temos também como gerar um relatório. Então, tendo feito aqui a nossa avaliação, nós chegamos à conclusão que nós vamos passar esse orçamento aqui para o cliente. Obviamente, vocês podem querer acrescentar algo aí, o lucro, né? Claro que vocês já podem acrescentar aqueles valores lá de material e de operação de peça já com seu lucro, para que esse valor seja o valor realmente o final, que é o que você também vai lucrar com a fabricação dessa peça. Então nós podemos gerar relatórios aqui no Custom, né? Vou clicar aqui em gerar relatório. Observe que nós temos uma estimativa simples de relatório ou um relatório detalhado. Pode ser em Excel ou Word, tá? Ele gera isso aí pra gente. Então vou publicar aqui o nosso relatório detalhado. Ele está aqui gerando o relatório, colhendo todas essas informações que nós colocamos aqui, inclusive no template, essas configurações, porque ele vai descrever tudo isso no relatório, então vai ser um relatório mesmo detalhado, né, do Custom para a gente. Aí ele já está buscando a imagem da peça, porque também no relatório vai ter as imagens dessa peça. Ele vai abrir aqui quando terminar o relatório. Pronto. Aqui está o relatório. Então veja que tem um relatório 4 páginas, tá? Descrevendo todas ali as configurações, o que é que foi feito, quantidade a ser produzido, custo estimado por peça. Então veja que ele colocou aqui tem o valor anterior também da estimativa, né? A distribuição dos custos, ele aparece aqui também, tá? O tempo estimado por peça, ó, 14 minutos aí para a fabricação dessa peça, tá? E aqui ele dá essa etapa de operação, carregar, descarregar configurações, operações, o total aqui. Ele dá aqui no volume removido também, a gente tem acesso qual é o volume removido aí. Da operação de acabamento da superfície, operação de furação também. Então observe que é um relatório bem detalhado. Ele também dá um relatório mais simples, tá? Então observe que esse valor que aparece ali no relatório anterior, a gente pode bloquear para uma configuração específica. Eu quero entre essa configuração e essa outra, sem que ele fique pegando a anterior que eu vou testando, né? Então a gente, por exemplo, pode setar o valor aqui. Observe que eu posso ir mudando as alterações e ele vai sempre deixar setado o que eu escolhi como bloquear. Vou agora gerar uma estimativa simples. Tá? Esse aqui não pode ser exportado para o Excel, apenas relatório detalhado. Esse é no Word mesmo. Vou publicar e a gente consegue acrescentar informações aqui de cotação, tá? Ó, o nome da empresa, até o logotipo, o site da empresa, nome, telefone, informações aí de cotação, informações da estimativa, tá? Então veja que nós podemos configurar aí os relatórios para ser
publicado de uma maneira mais completa, né? Vou publicar aqui novamente o nosso relatório. Esse é uma estimativa simples, então ele vai aparecer aí em apenas uma página para buscar as informações da peça. Esse vai abrir mais rápido que o outro também foi relativamente rápido, alguns segundos para abrir. Esse aqui já abriu. Então esse, como eu falei, é uma estimativa aqui simples, um relatório simples. Ele vai dar para a gente aqui a data hora do relatório, o material, o template usado e a estimativa. 100 peças, preço da unidade, né? R$ 13,34 e o preço total dessas 100 peças. Então, pessoal, como nós vimos aqui, nós passamos no vídeo, os benefícios do CUST são justamente esses. Ajuda aí na criação de orçamento para os clientes, tomada de decisões com base aqui nos custos de fabricação dessa peça e atualização desses custos imediatamente após a alteração de projeto. Então, nós poderíamos aqui alterar essa peça, tirar, por exemplo, aqui esse corte, tirar um furo ou os 2 furos, né? Pode haver uma alteração de projeto e é muito fácil aqui atualizar os custos a partir do SolidWorks CUST, né? Imediatamente após essa alteração, a gente atualiza esses custos. E, por fim, ele gera aí relatório tanto detalhado como mais simples. Então, nós vemos aí o potencial dessa ferramenta aí na nossa empresa, justamente na automatização do processo de cotação e orçamento para os nossos clientes, tá? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Falamos então aí sobre o SolidWorks CUST. Caso você tenha interesse em saber mais sobre alguma outra ferramenta do SolidWorks que não tem aí no nosso canal do YouTube, comentem aqui embaixo para nós podermos fazer então aí um vídeo sobre essa ferramenta para você aprender um pouco mais sobre o SolidWorks, certo? Então, muito obrigado aí e até a próxima.